Vamos para o modo foque a atenção do seu público. Esses são os meus objetivos com vocês neste modo. Vamos examinar mais detalhadamente como as pessoas veem e como podemos usar isso em nossa vantagem. Vamos falar também sobre visão e memória para destacar a importância de algumas ferramentas poderosas e específicas, que eu vou chamar aqui de atributos de pré-atenção, ou ferramentas de pré-atenção, ou elementos de pré-atenção. A gente vai explorar como é que a gente vai distribuir esses ferramentas. Então, tem tamanho, cor, posição na página e assim sucessivamente. A gente pode utilizar dessas ferramentas de forma estratégica, tá? De duas maneiras. Primeiro, os atributos de pré-atenção podem ser aproveitados para ajudar a direcionar a atenção do seu público para onde você deseja, né? Que eles se concentrem. E segundo, eles podem ser usados para criar uma hierarquia visual de elementos para conduzir o seu público para as informações que você deseja comunicar da maneira que você deseja que elas sejam processadas. Essa é uma figura bem simples, tá bom? De como o seu cérebro enxerga por você, né? No caso, como você enxerga com o seu cérebro. É, Vamos dar uma abordada nisso de uma maneira bem simplificada, tá? Como as pessoas veem, como elas enxergam. O processo é mais ou menos assim: a luz reflete um estímulo, isso é capturado pelos nossos olhos e não vemos completamente com os nossos olhos. Existe um processamento que acontece lá na nossa cachola, tá? Mas principalmente é o que acontece em nosso cérebro, que pensamos como percepção visual. E aí, dentro do nosso cérebro, existem três tipos de memória que são importantes que a gente entenda, tá? Para a gente conseguir melhorar nossas comunicações visuais. São as memórias icônicas de curto prazo e de longo prazo. Cada uma desempenha um papel. E a gente vai abordar elas de maneira bem básica também, tá bom? É só para preparar o cenário para a gente conseguir melhorar nossas comunicações visuais, tá bom? Vamos lá, primeira de todas, memória icônica. Ela é super rápida. Isso acontece sem que percebamos conscientemente e é despertado quando olhamos para o mundo ao nosso redor. E Sasha, por que isso acontece? Isso aí foi uma adaptação aí, nosso processo evolutivo, tá? Há muito tempo aí os predadores ajudaram nossos cérebros a se desenvolverem de maneiras que permitam grande eficiência da visão e velocidade de resposta. E aí, em particular, a capacidade de captar rapidamente diferenças em nosso ambiente. Como, por exemplo, a gente está aqui parado e se tivesse um tigre, né, um predador a 1, 2, 3, 4 metros, talvez, aí depende do quanto vocês enxergam, vocês automaticamente, ao perceber ele, já iriam correr, meter o pé, né? E é isso que a gente herdou dos nossos antepassados. Isso aí ficou no nosso cérebro e no nosso processamento visual, tá bom? E, como vocês podem perceber, é um mecanismo aí de sobrevivência. Então a gente pode utilizar isso como para melhorar a nossa comunicação visual, tá certo? E as informações ficam na memória icônica por uma fração de segundo antes de serem encaminhadas para a memória de curto prazo. O importante dessa memória é que ela é ajustada a um conjunto de atributos de pré-atenção. Já a memória de curto prazo, ela tem algumas limitações, tá? De forma específica, as pessoas podem manter cerca de 4 partes das informações visuais em sua memória de curto prazo, tá? Em um determinado momento. Isso significa o quê? Traduz para a gente. Significa o seguinte: se a gente criar um gráfico com 10 séries de dados diferentes, com 10 cores diferentes, com 10 formas diferentes de marcadores de dados e colocar uma legenda do lado, a gente vai fazer com que o nosso público trabalhe muito
indo e voltando entre a legenda e os dados para decifrar o que eles estão vendo, tá? E aí eles só vão ver aí uma parte bem pequena, bota aí que seria um quarto de tudo, tá? É, e aí, como a gente aprendeu anteriormente, na medida do possível, a gente quer limitar esse tipo de carga cognitiva para o nosso público. A gente quer fazer com que a informação pule na frente deles. É, e aí, se a gente não conseguir fazer um bom trabalho em relação a, por exemplo, a distribuição das cores dos dados, enfim, a gente corre o risco de perder a atenção do nosso público. E aí, com isso, a gente perde a capacidade de comunicação naquele momento. E aí, nesse exemplo que eu dei para vocês, 10, 10, 10, 10, uma solução seria rotular as séries de dados diretamente, tá? E aí iria evitar dele descer e subir ali, tá? Ficar olhando para o eixo, para baixo do eixo X e volta para o dado, para baixo do eixo X e volta para o dado, tá? E também ajustar as cores, enfim, tá bom? A gente tem que sempre trabalhar nesse espaço finito da memória da nossa audiência. E por último, aí, a memória de longo prazo. Quando algo deixa a memória de curto prazo, ela fica no esquecimento e provavelmente se perde para sempre, tá? Ou é passado para a memória de longo prazo. Essa memória é construída ao longo da vida e é de vital importância para o reconhecimento de padrões e o processamento cognitivo de forma geral. Essa memória é o agregado da memória visual e verbal, que age de maneira diferente. A memória verbal é acessada por uma rede neural, onde o caminho se torna importante para poder reconhecer ou recuperar. Já a memória visual funciona com estruturas especializadas, tá? E aí existem aspectos dessa última memória que a gente quer usar quando for transmitir mensagens, tá? Ou for dar nossa palestra, enfim, nossa apresentação. É do nosso interesse que as imagens podem nos ajudar a recuperar mais rapidamente as coisas armazenadas em nossa memória verbal de longo prazo. Um exemplo disso, Sasha, bem simples. Se eu botasse aqui uma foto da Torre Eiffel, tá? Você, se já tivesse ido para a Torre Eiffel, você ia ser descarregado com a enxurrada de sentimentos que você teve lá ou de experiências que você viveu lá. Ou, se você nunca foi para lá, ou poderia ser uma alternativa 2 também, caso você já tenha ido, você procurar na sua memória todas as fotos que você tem, todas as vezes que você viu alguma coisa relacionada à Torre Eiffel, tá certo? E aí, ao combinar o visual e o verbal, a gente prepara para o sucesso quando se trata de desencadear a formação de memória de longo prazo em nosso público, tá certo? É a mesma coisa se eu botar uma foto de uma cobra aqui. Isso gera medo, isso gera tensão em vocês. E aí vamos para a prática dos atributos da pré-atenção. Eu vou passar o slide para o próximo, tá? Para a gente começar. Mas antes disso, eu quero que você pegue um relógio ou um cronômetro do seu celular. O cronômetro do seu celular acho que é melhor, né? E aí, eu quero que você marque os segundos que irá levar para enxergar todos os números 3, tá bom? E a quantidade de números 3, beleza? Então, o cronômetro do celular pronto, quando eu mudar o slide, eu vou falar 3, 2, 1 e quando acabar o 1 eu vou mudar o slide. Eu quero que você aperte o start do cronômetro e quando você identificar todos os números 3, você pausa o cronômetro e conta quantos você enxergou, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1. Provavelmente você levou algo entre 4 e 7 segundos e pode ter deixado passar aí um número 3, tá bom? Então são 6 números 3. Não havia pista visual para te ajudar, né? E aí, por isso que você pode ter deixado, inclusive, ter passado um, tá?
Isso cria um exercício desafiador durante o qual você deve procurar por 4 linhas de texto um determinado número, tá bom? E o 3 é um formato complicado, tá? É, Agora, será que tem como a gente facilitar essa brincadeira? Vamos ver? Eu vou repetir o mesmo desafio, tá bom? Só que agora eu vou dar uma leve mudada nisso. Vocês estão prontos aí? Cronômetro na mão. Quando eu vou falar 3, 2, 1, quando acabar um eu vou mudar. Beleza? E aí start, quando você enxergar todos, dá o stop. Então vamos lá. 3, 2, 1. Você provavelmente levou de 2 a 5 segundos e com certeza não deixou passar nenhum número, não é verdade? Pois é, que mágica é essa, Sasha? Eu só brinquei com a saturação das cores ou brinquei com a troca de cores, tá? Ficou muito mais fácil, muito mais rápido, né? Você praticamente não precisou fazer nada e os números pularam na sua frente. Isso acontece porque nessa segunda aí, figura, eu estou trabalhando a memória icônica. Lembra-se que eu falei dela anteriormente, o conceitozinho? Exatamente. Então, aquilo já pulou na sua frente. E acredito que pularia ainda mais se fosse uma cor vermelha, uma cor laranja, enfim, tá? O atributo que usamos aqui para despertar a sua pré-atenção é a cor. E colocamos, obviamente, uma cor diferente e uma cor intensa nesse background, tá? Isso é notável e muito poderoso. Isso significa que, se usarmos atributos de pré-atenção estrategicamente, eles podem nos ajudar a permitir que nosso público veja o que queremos que eles vejam antes mesmo de saberem o que estão vendo, né? E esse slide aqui foi de propósito dessa maneira. Por quê? Porque provavelmente enquanto eu li de cima para baixo, vocês leram aqui do roxo, acabaram de ler o roxo, aqui, tá? Vieram até aqui e depois voltaram para ler aqui. E provavelmente não escutaram nada do que eu li, tá certo? Então, a gente já tá vendo o primeiro elemento aí de pré-atenção, a primeira ferramenta, a cor. Agora eu vou mostrar todos para vocês. Aqui eu tenho todos os atributos de pré-atenção. Observem que ao olhar só para a figura, os olhos de vocês focaram diretamente nas partes diferentes entre elas, né? Nesse caso aqui está tudo uma linhazinha e aqui é um quadrado, né? Aqui as bolinhas pequenas e aqui a bolinha grande. E é assim que nosso cérebro funciona. Ele é preparado para pegar as diferenças. Uma coisa a ter em mente é que as pessoas tendem a associar valores quantitativos a alguns dos atributos de pré-atenção, mas nem todos, tá bom? O que você quer dizer com isso, Sasha? Presta atenção. Como exemplo, a maioria das pessoas irá considerar uma linha longa para representar um valor maior que uma linha curta, tá certo? Uma linha longa e uma linha curta. Provavelmente aqui seria um valor maior, tá bom? Estamos falando de quantidade, tá? Quantitativo. Essa é uma das razões pelas quais os gráficos de barras são simples de ler, tá? Porque é automático, a gente bate o olho e vê que um é maior, outro é menor. Mas não pensamos em cores da mesma maneira. Se eu perguntar qual o maior, o vermelho ou o azul, essa pergunta aí não tem cabimento nenhum, não tem nenhum significado, né? Fora de um contexto. Isso é importante porque nos diz qual dos atributos pode ser utilizado para codificar informações quantitativas. Nesse caso, comprimento da linha, posição espacial, largura, tamanho e intensidade da linha que podem ser usados para refletir esse valor relativo, tá? E quais devem ser usados como diferenciadores categóricos, tá? São esses aí que eu mostrei para vocês que eu falei anteriormente, tá bom? Os 5, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora, se usado de maneira moderada e certa, a gente consegue duas coisas com esses elementos. Primeiro, chamar a atenção da nossa audiência de forma mais rápida para onde a gente quer que eles enxerguem. E
Segundo, criar um visual hierárquico de informação, tá? Vamos aí para um exemplo de cada um, primeiro com texto e depois dentro de um contexto de visualização de dados, tá? A gente vai criar um probleminha, uma situação igual fizemos anteriormente. Observe como a cor e o tamanho chamam muito a sua atenção, enquanto que o itálico nem tanto. Provavelmente quando você bateu o olho, a primeira coisa que você viu foi esse azul, tá? Depois você veio para cá e depois para cá. E provavelmente nem deve ter visto o itálico, que está bem aqui. Ou você pode ter enxergado esse aqui e depois esse, tá? E ó, passou batido esse aqui também, provavelmente de você, tá certo? Por quê? Porque nesse background aqui, uma cor está chamando muito mais atenção. E ela veio de cima, tá? De cima para baixo. Beleza? Então tenham isso em mente. Não é somente quais elementos usar, é como usar também. Tá certo? Vamos falar a respeito da hierarquia visual utilizando as cores. Nessa figura aqui, você provavelmente já foi condicionado a ver que isso aqui é o título e esses aqui são os subtítulos aí ou coisas para vocês prestarem atenção, tá bom? E aí com o bom uso dos elementos de pré-atenção, o texto fica mais fácil de ler, né? Fica muito mais suave. E também nos permite, por textos desnecessários, opa, e também nos permite pôr textos necessários, mas não importantes, sem atrapalhar o envio da mensagem para a audiência. Tá? Então, consigo pôr esses textos aqui, que talvez não fossem tão importantes assim, e a audiência foca nisso aqui. Beleza? Vamos aí com exemplos de gráficos. Imagina só que você trabalha para um fabricante de automóveis. E aí você está interessado em entender e compartilhar informações sobre as principais preocupações de um projeto. E a gente vai medir isso como número de preocupações por 1000 preocupações. E aí, em relação aos clientes da determinada marca, modelo do veículo, enfim, tá? Seu visual inicial pode ser algo parecido com isso aqui que eu estou espelhando com vocês, tá bom? Se eu desse os dados para vocês, enfim, tá? Só que observe como, sem nenhuma dica visual, você é largado, né, entre aspas, para processar todas as informações. E aí você que se vira aí para tentar achar alguma informação. Eu estou mostrando dados aqui, eu não estou mostrando informações, tá bom? Esse pode até ser o primeiro gráfico que você vai fazer, mas e a análise exploratória dos dados, tá bom? Que a gente falou lá no início, vocês se lembram disso? Pois é, esse gráfico não dá nenhuma informação para a audiência. Só que, será que tem como a gente melhorar isso? Com certeza tem, tá bom? Isso aí gerou no Excel, agora a gente vai ali fazendo a limpa, tá bom? E transformando isso. Então vamos lá. Aqui a gente já tem o início de uma análise exploratória, utilizando cores e textos diferentes, tá bom? Então, joguei aqui um títulozinho diferente, tá bom? Levantei a discussão aqui, tá bom? Levantei uma pergunta, tá certo? As cores aqui estão diferentes, a cor aqui também está diferente, tá certo? Só que você não tem uma informação ainda, tá certo? Isso aqui ainda tá somente dados, tá bom? Talvez aqui você consiga extrair alguma coisa. Tem como a gente melhorar isso? Tem. Agora, tá bom? Usando o mesmo visual, a gente consegue dar esse passo mais à frente, tá bom? Utilizando foco e texto modificados para levar o nosso público-alvo do macro para o micro nas partes dessa nossa história, tá? E aí observe que nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, como seus olhos são atraídos para os elementos visuais nos quais você deve se concentrar devido ao uso estratégico de atributos da pré-atenção, tá certo? Então, chamou a atenção daqui,
chamou a atenção aqui, você pode ter feito o zigue-zague, ou feito aqui assim, assim, depois aqui. E aqui eu ainda dou informação, ó. Opa, se liga só. Barulho, barulho e barulho. Então, ó, joguei aqui em cima. Beleza? Vamos aí para outro exemplo. Vocês se lembram desse gráficozinho lá que vocês eram gerentes de TI ou eu era um gerente de TI? Pois é, vamos utilizar ele novamente, tá? Para quem não lembra, vamos só dar uma revisada. A gente tinha uma equipe de TI, no caso eu ou você aí, e eu desejo mostrar como o volume de tickets recebidos excede os recursos da sua equipe ou da minha equipe. E depois de organizar o gráfico, que a gente já aprendeu a organizar esse gráfico, a gente ficou com essa figura. Agora, no processo de determinar onde eu quero focar a atenção do meu público, uma estratégia que a gente vai utilizar é começar a colocar tudo em segundo plano. Uai, Sasha, mas por que a figura não está boa? Pô, a figura está boa. Só que você tem um monte de cor aqui chamando um monte de atenção, tá bom? Eu quero outra coisa aqui agora, tá bom? Eu quero reforçar aquele pedido de equipe anterior, lembra-se? Que era para aumentar a equipe, então quero melhorar ainda mais esse gráfico agora utilizando esses elementos que eu aprendi. Então vamos lá, vamos botar tudo em cinza, botamos tudo em cinza, tá? E aí isso me obriga a tomar decisões sobre o que trazer para frente ou o que destacar. E aí, bem, eu quero destacar que os tickets processados não estão dando conta de serem processados, né? Então, eu vou destacar os tickets processados. Pum. E aí agora eu tenho as duas séries de dados, os recebidos e os processados, tá? Em negrito e maiores do que as linhas dos eixos e dos rótulos. Se eu voltar aqui para vocês, ó, eu tinha uma cor aqui e eu tinha outra cor aqui. Agora eu também alterei essas cores aqui dos eixos Y e do eixo X, além de mudar essa corzinha aqui, tá certo? É, Além disso aí, nesse caso, a gente quer chamar a atenção do público para o lado direito do gráfico, onde a lacuna começou a se formar, essa lacunazinha aqui, ó, aqui um gapzão, tá certo? E aí, aqui eu não estou com outras dicas visuais, então provavelmente o público poderia demorar aí a verificar isso. E a gente sabe aí também que é, a, o nosso público normalmente começa do canto superior esquerdo e depois vai descendo, o famoso zigue-zague ou a leitura em Z, tá bom? E aí o espectador chegará a essa lacuna no lado direito, mas vamos considerar como a gente pode usar algum outro atributo de pré-atenção para agilizar isso, tá bom? Que ele ia vir aqui, aí poderia descer aqui, ou ia vir para cá, para cá, para cá, ou vindo daqui para lá, voltar, ler aqui embaixo para depois ver esse gap aqui, tá bom? Ou esse gap aqui, ou aqui, tá certo? O que a gente pode fazer? A gente pode botar o marcadorzinho ali do Excel, né? E aí, a gente pode aproveitar esses marcadorzinhos aí como um atributo, um elemento, ferramenta, enfim, de pré-atenção. Só que olha aqui e olha o passado. E agora olha aqui. Isso está bem estranho, né? Tá horrível, né? Só que aí, calma, porque a gente tem como trabalhar em cima dessa bagunça. E às vezes mesmo a gente precisa bagunçar para depois desbagunçar. Quando a gente adiciona esses marcadores de dados e rótulos numéricos, que são esses pontinhos de dados aí, a gente cria rapidamente essa bagunça. Só que eu tenho como manipular o slide ou manipular os marcadores, aí dependendo do software que você usa, tá? Para arrumar isso. Vocês querem ver isso? Então observe. Agora sim. Nessa figura, as marcas adicionadas atuam como um sinal de ei, presta atenção, olha aqui, tá? Atraindo a atenção do público mais rapidamente para o lado direito do gráfico.
Por quê? Porque ele botou aqui, ele viu que aqui não tem nada. Aqui tem os números. Então, alguma coisa aconteceu aqui, ele tem que prestar atenção aqui. Ele vai ver a discrepância entre os números e depois vai ver aqui, ó, tickets recebidos e processados, tá bom? Isso é um benefício adicional que a gente está dando pro nosso público, pro nossa audiência, enfim. E aí, até dependendo da situação, enquanto vocês estão falando, apresentando esses dados, as pessoas poderiam fazer aqui é, uma porcentagem entre esse valor e esse valor, ou só um valor absoluto entre esse e esse, enfim, tá bom? E se você achar que essa conta matemática seria importante, você poderia botar ela aqui, ou se você acha que seria importante cada uma delas, você traçar um paralelo aqui com um pontilhado, tá? E botar a porcentagem aqui, depois nessa outra aqui, botar a porcentagem aqui, enfim, e assim sucessivamente. Beleza? E aí vamos falar a respeito de tamanho e cor. Tamanho relativo denota importância relativa. E aí a gente tem que lembrar sempre disso, tá? Uma coisa é se eu mostro um animal deste tamanhozinho aqui, ou se eu mostro um animal deste tamanho. Esse animal tem uma importância maior do que esse, tá certo? E aí, se você estiver mostrando várias coisas de importância aproximadamente igual, a gente aí tem que ajustar elas da mesma forma. Porém, se houver uma coisa realmente importante, ou alguma coisa que você precise chamar a atenção, a gente tem que indicar isso. Uma das formas é torná-la grande, tá bom? E aí, quando usada com moderação, a cor é uma das ferramentas mais poderosas para atrair a atenção do público. Só que muito cuidado com isso, porque para não ficar um colorido que está aqui, tá bom? Esse arco-íris. Eu fiz isso aqui de propósito, justamente porque quando vocês olharam, vocês provavelmente leram tamanho aqui, cor, e aí vocês bulgaram. Ai, mas esse aqui tecnicamente tinha que estar maior ou menor, e esse aqui teoricamente, né, perdão, deveria estar colorido, exatamente. Que eu já estou mostrando para vocês como é que a gente pode manipular isso, tá certo? E aí, resista a usar muitas cores, tá bom? Em vez disso, utilize as cores de forma seletiva como uma ferramenta bem estratégica para destacar as partes importantes da sua apresentação, tá? E o uso da cor deve sempre ser uma decisão intencional. Se a gente monta um gráfico lá no Excel, ele já sai com aquelas cores horrorosas. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá certo? Aqui no PowerPoint, a gente tem como mexer na saturação da cor, a gente tem como mexer na própria cor ali quando a gente vai em ferramentas, as cores das imagens, enfim, tá bom? E as cores têm relação com emoção. Ah, geralmente o vermelho aí é algo de perigo, preste atenção, enfim. Já verde é algo relacionado à natureza, permitido, enfim, é só vocês lembrarem do semáforo. O semáforo só tem três cores, né? Vermelho, amarelo e verde. Não tem nenhuma placa lá dizendo nada. Então, quando você vê uma luz acendendo, você já sabe qual ação você deve tomar, tá certo? E aí, escolha as cores para transmitir o que você deseja. E, mais uma vez, nunca deixe a ferramenta tomar a decisão por você, seja qualquer uma Power BI, Excel, enfim, tá bom? É importante também você ter uma cor de base sua, tá? Eu geralmente, nas apresentações que eu faço aí de trabalho, em congresso, ou sou convidado para dar uma palestra, enfim, eu uso cinza claro, tá? Porque para fazer um contraste com ela fica mais fácil e na verdade fica até ótimo. Se vocês olharem aqui, o cinza não é tão claro assim, mas essas cores aqui chamam muito mais atenção do que essa, né? E do que essa aqui também, tá? E o preto nem tanto, tá? A gente consegue ver aqui.
Para montar a aula, eu geralmente gosto de usar o preto, enfim, mas isso fica da critério de cada um. Se você souber como usar o preto e botar o contraste nas outras cores, tá certo? E depois escolha uma cor para chamar a atenção. Pode ser o azul, pode ser o roxo, pode ser o verde, enfim, fica a seu critério, tá bom? Eu sempre sugiro o uso do azul ou para chamar atenção ou para fazer pequenos enfeites. E aí, para chamar atenção, sugiro o roxo nesse caso, ou um azul diferente, tá? Porque é uma cor que agrada todas as pessoas, tá bom? É uma cor amigável, tá bom? Só que não fiquem presos somente ao azul, tá bom? Criem, testem, inventem. Só que muito cuidado com as cores, porque se você não souber dosar, irá acabar perdendo a função delas de serem um elemento de pré-atenção, tá? Aqui é uma simulação aí de um de medicamentos vendidos aí nos países, tá? E aqui a pessoa quis usar a saturação para brincar com a quantidade de vendas. Na figura da esquerda, a gente não sabe nem para onde prestar atenção, né? E de quebra ainda deve doer muito os olhos ficar olhando aí por um tempo para essa figura. Ele usou essa saturação aí utilizando como base o arco-íris para ver qual medicamento vendia mais, em qual país, enfim, tá? Só que dá para você interpretar isso? Não dá, né? No outro gráfico a gente já consegue fazer essa leitura e é uma leitura meio que automática para a gente nesse gráfico de calor, tá? Então, caso precise destacar várias coisas, use o mapa de calor, tá bom? E a gente já falou dele anteriormente. Olha como é que fica muito mais intuitivo, tá bom? Aqui, ó, só de olhar essa primeira coluna aqui, essa primeira linha, perdão, e comparar com essa aqui, né? Fora que também não dói os olhos. E aí uma pergunta que sempre me fazem: Sasha, não seria mais interessante mudar as cores dos gráficos de vez em quando, para a minha audiência não ficar entediada, para eu tentar fazer alguma coisa nova? E a resposta é não, tá certo? Na mesma apresentação, não. Para uma outra apresentação, fica à vontade, manda bala. Inclusive, eu apoio demais, tá certo? Quanto mais você testa, mais conhecimento você tem, mais coisas é, e mais você vê o que dá certo e o que não dá, tá? E se a sua, por que isso, Sasha? Porque se a sua audiência já acostumou, lembre-se que a gente tá aqui para facilitar o processamento mental, né? Não dar carga cognitiva, tá? Facilitar. Então não inventa, não deixa moda, a apresentação tá ótima desse jeito. Escolheu a paleta de cores e a plateia tá acostumada com isso já. Então não inventa de ficar mudando muita cor, então em relação a isso. Mas não em relação aos gráficos, enfim. Mas você pode usar um choque e um slide. O que é um choque e um slide? Você vai com os slides todos brancos, e aí você tem 30 slides. No slide 14 ou no slide talvez ali 23, 21, você joga um slide todo em amarelo ou um slide todo em vermelho, tá bom? Mas isso não é mudar o gráfico, é um choque de slide que eu chamo, tá bom? Que isso desperta as pessoas ou chama a atenção, tá bom? Mas nada de mexer nos gráficos. E aí é um exemplo de como mixar as cores, tá? Sem estragar as cores, que eu falei anteriormente. Olha aqui como é que a gente vê que casa um cinza com verde, um preto, tá bom? Com cinza e com verde. E um azul com cinza e com verde, tá certo? Fiquem espertos nisso, tá bom? Usem as paletas de cores, procurem na internet sites que ajudam a fazer isso, tá? E aí, outra coisa que também me perguntam, Sasha, beleza, aprendi a montar, aprendi esses elementos de pré-atenção, aprendi aqueles 6 princípios,
dos módulos anteriores, só que onde é que eu coloco as coisas no slide? Eu falo, você lembra do zigue-zague ou do Z? Pois é exatamente isso, não tem segredo. Botou, ó, a pessoa vê assim, que nem tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, ó, a pessoa vai enxergar primeiro aqui, você bota as coisas mais importantes aqui. Imagina que aqui, ó, tô dividindo o slide. Então, esse quadrante a pessoa vai enxergar primeiro, depois esse quadrante ela vai enxergar primeiro, em segundo, né? Depois esse quadrante em terceiro e por último aqui nesse quadrante, tá certo? Ou ela vai vir aqui, assim, enfim, beleza? E é por isso que vocês têm que pensar no design do slide também, tá bom? Não é só jogar as informações. E aí, os atributos de pré-atenção são ferramentas poderosas quando usadas com moderação e uma boa estratégia para a gente melhorar a nossa comunicação visual. Sem outras dicas, nosso público é deixado para processar todas as informações que colocamos na frente deles. Tá certo? Que dicas são essas? Cor, texto, brincar com saturação, enfim, o que a gente já falou anteriormente. Facilite o máximo para sua audiência, tá bom? Aproveite, brinque com os atributos de pré-atenção, como o tamanho, cor, posição na página, enfim, para sinalizar o que é importante. Chame a atenção do seu público com esses elementos, tá bom? E você pode colocar, que eu falei anteriormente, coisas ali que não são importantes, tá bom? Mas necessárias. E além disso, cria uma hierarquia visual que ajude a guiar o seu público através do visual da maneira que você deseja. Além disso, avalie a eficácia de atributos de pré-atenção em seu visual, aplicando a seguinte questão: onde os seus olhos são atraídos? Teste. Imagina que você está com dúvida se deu certo ou não. Você pode testar de você fechar o olho por um tempo e abrir e ver onde o seu olho viu primeiro, tá bom? Ou você pode chamar um colega, enviar o slide para o colega e falar: quando você abrir, me fala aí onde você viu primeiro, o que no slide te chamou mais atenção. Pronto, beleza? A melhor maneira de saber isso é fazendo o teste. Então agora você sabe manipular a atenção do seu público.